Fala aí pessoal, tudo bem? Finalmente eu estou aqui depois de quase um ano, depois de ter criado aqui esse canal. Eu estou aqui gravando esse primeiro vídeo para vocês e eu prometo que a partir de hoje eu não vou parar mais de fazer. Serão vários vídeos aqui de estudos sobre a Bíblia, sobre conhecimentos bíblicos, conhecimentos gerais sobre a palavra. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para começar, de uma forma bem clichê como de todos os outros canais, eu peço para você, por favor, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações e também dá aquele like lá, porque dá um pouco de trabalho fazer esses vídeos aqui, dá um agrado aqui para o seu novo professor de estudos, beleza? Já que o nosso canal é sobre estudos bíblicos, nada melhor do que falarmos primeiro sobre a Bíblia, da onde ela veio, como ela surgiu, como ela foi criada. Afinal, a Bíblia não veio do céu para nós aqui via fax ou via Sedex, até porque se fosse chegaria atrasado. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Você vai conhecer a Bíblia da forma como ela surgiu. Bíblia, de onde que veio esse nome? De onde surgiu a palavra Bíblia? Até porque ela é uma palavra em português e a Bíblia não foi escrita em português. Da onde surgiu? Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser vassoura, poderia ser abacaxi, poderia ser maçã, mas por que justamente a palavra Bíblia? A palavra Bíblia tem origem do grego. Olha só que maravilha. Eu acho chique quando alguém fala assim, essa palavra aí, eu sou original do grego e significa xirim-forim. Até parece que a gente é um pouco mais inteligente. Bom, mas enfim, a origem da palavra vem da seguinte situação. Antigamente, não se usava papel A4, canson, folha de almaço, folha de sulfite, como é hoje. Você não ia ali na papelaria e comprava. Eles tinham que fazer, ele tinha que criar todo aquele processo do papel. E antigamente, esse papel era chamado de papiro. Então tinha todo um processo para se fazer esse documento, fazer esse papel, para que pudesse se escrever os registros daquela época. Só que quando eles preparavam esse papiro para escrever alguma coisa relacionada às escrituras, eles davam outro nome para o papiro. Eles davam o nome a esse papel de bíblios. E quando já tinham um rolo preparado, eles davam o nome de biblions. Então é daí que surgiu a palavra Bíblia. Parece até um pouco sem graça falando assim, mas talvez eu estou resumindo até demais para vocês aqui. Outra coisa interessante é que a Bíblia não era toda bonitinha e organizada como nós conhecemos hoje, com a capa de couro, toda bonitinha. Eu nunca vi uma Bíblia de couro mesmo, geralmente é uma imitação, porque quem é que vai comprar uma Bíblia com couro verdadeiro, né? Sei lá, couro de cobra? Cobra tem couro? Ou com as Bíblias que nós temos hoje, a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia da criança, a Bíblia do pastor, a Bíblia do gato e por aí vai. Hoje tem Bíblia para tudo quanto é gosto. Houve todo um processo, toda uma evolução com o passar do século, até porque a Bíblia não é tão recente assim, ela é um pouquinho velhinha. Durante os séculos 9 e 10, existiam uns caras conhecidos como maçoretas. Alguma vez na vida você já ouviu falar esse nome? Maçoretas? Eu também não. Mas nada aí que nosso pai Google e Wikipédia não nos ajude, não é mesmo? Maçoretas ou maçoréticos, do hebraico, esse monte de letras que tem aqui, risco, traços, tracinhos, xizinhos, etc. e tal aqui, eles eram escribas judeus que se dedicavam a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Às vezes, o termo também era usado para indicar comentadores hebraicos dos textos sagrados. Resumindo, eram como se fossem monges judeus, como se fossem monges judeus, que dedicaram suas vidas a copiar e a recitar as escrituras. E eles dividiram o Velho Testamento em versículos. Então olha só que interessante, aqui começa toda a história da Bíblia. Antes disso tudo, antes de eles começarem a fazer a separação, a Bíblia era um emaranhado ali de palavras ali, tudo junto. Não tinha uma divisão. Moisés foi escrevendo lá e depois outras pessoas ali falaram, vou escrevendo aqui, depois os maçoretas vão lá e divide, se vira. Então eles dividiram o Velho Testamento em versículos. Depois, poucos anos depois, entre os anos de 1234 e 1242, um outro cara um pouco inteligente, mais ou menos, chamado Stephen Langdon, não é Robert Langdon, do filme O Código da Vinci. Só o sobrenome que é a mesma coisa. Eu acho que ele deve ter copiado desse cara, não é possível. Ele era um cara um pouco inteligente, mais ou menos. Ele era teólogo, arcebispo e professor da Universidade de Paris. E aí? Grande coisa. Ele foi o responsável em dividir toda a Bíblia em capítulos. E por fim, no ano de 1551, outro cara chamado Robert Detienne, que era um tipógrafo e impressor, seria o cara que
tira cópia hoje, o cara que trabalha na impressora. Dividiu o Novo Testamento em versículos, finalizando assim a organização da Bíblia como nós conhecemos hoje. Então, quando o seu pastor disser, abra a Bíblia em Salmos, no capítulo 119, no versículo 130, 119, versículo 30, meu Deus do céu. Pera aí, pastor, já está pregando, já calma aí. Não consegui pegar a matéria ainda. Você já sabe a origem. A Bíblia ainda é dividida em duas partes muito importantes. Se você não souber isso, eu vou ficar muito chateado com você, tá? Mas enfim, que é o Novo e o Antigo Testamento. Na verdade é o contrário, tá? É o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo 27 livros, somando aí 66 livros. Então toda vez que tiver aquela piadinha cristã, aquela piadinha crente, você tem uma arma? Sim, eu tenho. A minha é calibre 66. Agora você sabe que é a Bíblia. Piadinha sem graça. Calma aí, tem mais coisas, não é só isso. O Antigo Testamento também tem outras subdivisões. Tá pensando o quê? Que o livro mais antigo e mais conhecido da história não ia ser tão complexo? Ele não é simples, querido. Ele possui 5 subdivisões, que são a lei, ou a Torá, ou o Pentateuco. Ele possui 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos. São compostos por 12 livros: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros poéticos, compostos por 5 livros: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Temos também os profetas maiores, compostos também por 5 livros, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E por fim, os profetas menores, que são compostos por 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só um detalhe importante. A questão aqui dos profetas maiores e menores não tem relação com ser melhores ou piores. É apenas a questão de influência e basicamente o tamanho dos livros. Você pode ler todos os 12 profetas menores em um dia. Aí depois você pode sair por aí dizendo: e aí, gente, eu li 12 livros da Bíblia hoje. Venha discutir comigo porque agora eu sou teólogo. O Novo Testamento também possui essas subdivisões. Só que no caso elas são 4 apenas. O primeiro é os Evangelhos, compostos por 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos um livro histórico, que é os Atos dos Apóstolos. Basicamente esse livro fala dos Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as cartas ou epístolas. São compostos de 21 livros, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, cara era zoado na escola, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, tá? É um outro Judas, mas depois eu falo num outro estudo para vocês. E por fim, um livro profético, que é o Apocalipse, que é um dos livros mais importantes da Bíblia. E se eu fosse você, eu dava uma lidinha várias vezes nele, porque tudo que tiver ali vai acontecer ou já está acontecendo. A Bíblia toda foi escrita no período de mais de 1.600 anos, por mais de 40 autores diferentes, desde simples agricultores e pescadores até grandes reis, como por exemplo o rei Davi. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico, o que fez uma grande diferença, porque é muito fácil você diferenciar o hebraico do aramaico. Esse cara está falando hebraico. Não, ele está falando aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, o que não fez a menor diferença, até porque quando falam aquele cara está falando grego, já diz tudo. Nós não entendemos nada. Ainda bem que um cara chamado Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês em 1380, ficando assim mais fácil chegar no nosso querido português. Até porque se ficasse só em inglês, daria para usar o Google Tradutor hoje. Mas antigamente não tinha. Estou falando de agora. Outra curiosidade bacana é que o livro mais antigo da Bíblia é Jó, e não Gênesis, como todos pensam. Não é que os acontecimentos de Jó vieram antes do Gênesis. Porém, quem escreveu Gênesis foi Moisés, e Jó viveu antes dele. Alguns dizem até que poderia ter sido o próprio Moisés que escreveu o livro de Jó, mas não existe nada que prove isso. Lembra que no início eu falei sobre os capítulos e versículos? Então, a Bíblia ela possui 1.189 capítulos e 31.173 versículos. E espalhados entre eles,
8.810 promessas para mim e para você. Sendo que 7.706 dessas promessas estão lá no Velho Testamento e 1.104 estão no Novo. Caso você tenha dúvida disso que eu estou falando, você fica à vontade para contar aí os versículos e capítulos e as promessas. Você fique à vontade, depois você fala aí pra gente lá nos comentários. Esther, capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo da Bíblia. Você está lendo aí? Então continua lendo. Eu acho que os maçoretas ficaram com preguiça de dividir esse versículo aí, mas beleza. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos. Uma vez, quando eu era criança, eu falei, eu vou ler o Salmo 119 inteiro. Eu li todinho. Não entendi nada, mas eu li, né? O Salmo 117 é o mais curto e o Salmo 118 é o capítulo que está exatamente no centro da Bíblia. 594 capítulos antes e depois dele. Se você tiver alguma dúvida, você pode contar também, você fica tranquilo, tá? E no livro de Esther e Cantares não se encontra a palavra Deus. É uma curiosidade muito bacana e eu aconselho você a ler todinho o livro de Esther e de Cantares e você vê lá que não tem a palavra Deus dentro desses dois livros aí. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o vídeo aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, que é o mais importante. E mais uma vez, não se esqueça aí de se inscrever no canal, né? Aquele like maroto, ativa as notificações aí para você não perder os próximos vídeos. Eu não vou ficar insistindo para você se inscrever no meu canal, cara, na moral. Oh Deus, faz com que ele se inscreva no meu canal. Por favor. Faz com que eles me ajudem. Preciso muito desses likes, dessas inscrições. Por favor. Não vou ficar insistindo para vocês. Então, gente, é isso aí. Até a próxima. Fui.